do Iquique, né? O nome do time. 4-0, fora o baile. O Galo mostrou aí que tá com tudo na Sul-Americana. Vai buscar esse título. Para mim é o favorito a buscar o título. Como diz aí os comentaristas, não tem mais time bobo, né? Não existe mais essa de time besta, né, gente? Isso aí acabou. Hoje em dia, a questão tática dos times aí é algo surreal. Agora vamos torcer para o Galo vencer no Campeonato Brasileiro. E no próxima quarta-feira, se eu não me engano, já é Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que vai desenrolar toda essa questão aí dessas rodadas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Deixa o like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Preocupações chegam pra gente é quando a gente vê que o elenco vai encurtando. Quando você perde o Alan Franco, já é mais um ponto para você se preocupar. Então, o Atlético necessita estar atento à questão de mercado para reforçar o elenco do Atlético cada vez mais. Muito obrigado a você que ficou ligado conosco nesta tarde. Segunda-feira a gente volta a partir de 1 da tarde com os donos da bola. O Elton tomou Custa falar, velho. Os donos, não é o dono da bola. O dono da bola. É impressionante. Só deu isso. Mas não fez nenhuma crítica, ainda bem. Porque Custa falar. Eu fiz. Eu acho que tem que puxar para esse lado a preocupação do elenco curto nesse momento. Não, aí você fez no final ali. Mas eu acho que é uma preocupação. É crítica, não é crítica não? Não, é uma preocupação. Mas essa a gente pode falar. Mas não é preocupação? Não é preocupação. Do jogo. Não, eu já falei tudo do jogo, você também já falou. Você também já falou. Espera aí que vocês vão falar, porque é o seguinte, o time do Atlético, desde o início da volta da Copa Pateta, de lá pra cá, o Atlético teve o encaixe que foi muito rápido, né? E aí méritos para os jogadores, méritos à diretoria, os jogadores que chegaram jogando bem e tal. Então o time está encaixado. As peças que o Cuca pediu só vão dar razão ao Cuca lá dentro do Atlético, não que não deem, né? Mas eu estou dizendo os homens que mandam e desmandam. Se esse time começar a oscilar e faltar exatamente nos setores, como agora vai faltar com a lesão do Franco, onde o Atlético tem carência de jogadores, com as características que o Cuca precisa. Né? Então é um meia que joga aberto pela direita, ou um ponta. Eu acho que mais um meia que joga aberto pela direita. O Cuca, obviamente, tá pedindo. Centroavante, mais um zagueiro, um volantão. Mas volantão, gente, não é cabeça de bagre, não. Volante que sabe jogar. É o que ele quer. E ele precisa. É necessário que o Atlético tenha agora. É interessante que o Atlético dê uma arrancada até a parada para o Mundial, para depois o Atlético partir para o sprint final e tentar levantar um caneco esse ano. E eu acho que vai. Eu acho que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Guarda aí. Não adianta ficar rindo para mim não, Thiago. Eu tô falando sério. Vai ser campeão da Sul-Americana. Só fala bobagem. Então é o seguinte. É só um palpite, nada mais que isso. Mas entreguem ao Cuca o que ele está pedindo, porque o que vocês entregaram até agora deu resultado. O Cuca, diferentemente do Milito, conhece muito bem as peças, o que ele precisa e as peças que ele está pedindo. Então, prestem bastante atenção nisso aí. Porque depois que o negócio azedar, e eu acho que não vai, aí já pode ficar tarde demais, né? Olha aqui, me dá aqui. Isso aqui é prestação de serviço, gente. Prestação de serviço. Isso aqui é ontem, porque ele teve a oportunidade de colocar o Fausto Vera para poder testá-lo como primeiro volante e ele não utilizou. Ele preferiu manter o Rubens como um primeiro volante. Cara, por que o Bernat não está jogando nada tem mais oportunidade que o Fausto Vera? Você acha que o Fausto Vera não pode entregar mais do que o Bernat está entregando? O Bernat não está entregando nada. Não. Olha, a coletiva do Cuca, e eu gosto também, como você falou, de ficar vendo mais vezes para poder ir pegando algumas coisas, ele diz, diferente do que o Léo Jardim falou, né? Que ele disse ontem, o que eu vejo nos treinos, eu coloco dentro de campo. Se o cara faz um treino bom, eu coloco dentro de campo, né, para jogar. Ele deu uma direta ali pro Fausto Vera. Então, dele falando isso, eu imagino que o Bernardo, talvez nos treinos, esteja entregando para ele o que ele quer. E na hora do jogo, talvez ele não tá encaixando. Talvez não tá encaixando, tem toda a razão. Agora, essa questão da ausência do Franco, para o Atlético fica mais nítido ainda que o Cuca tem razão em questão do volante. Patrick é uma opção, mas eu entrevistei o Patrick outro dia, ele falou, olha, eu prefiro segundo volante. Primeiro volante mesmo, o Atlético não tem. E ele tá tendo que colocar o Rubens por ali, que diga de passagem, nesses jogos tá bem. O problema é se ele pegar um jogo com mais intensidade, com um time que exija mais dele. Mas, cara, essa do Fausto Vera... O Fausto também não é primeiro, né?
Não é, mas ele tem mais uma característica para jogar por ali. Agora, eu vou ser bem sincero aqui, só entre nós aqui. Não, o Franco também não era primeiro, aqui, pô. O Franco também não era. Se eu tô no lugar do Fausto Vera, com todo respeito que eu tenho a todo mundo, eu chamava o meu empresário e falava assim aqui, amigo, arruma um time aí, porque não dá pra ficar aqui. Mas quem vai ser o trouxa que vai pagar 5 milhões de dólares Fortaleza pra tirar o do queria, Atlético? mas não pode ser um Não, negócio... Fortaleza não. Perguntei pro Marcelo Paz, o Marcelo Paz Ninguém negou. quer. Negou? Ninguém quer, vai jogar. Só que agora Só se fechou a jogar janela Série B. hoje, né? Fecha hoje. Não, já fecha tá. hoje, É, 18 são horas. 18 A gente horas. já pode ter algum do movimento. Fausto Vera, não dá. E não sou só eu que estou falando isso. O treinador do Atlético está escancarando isso na cara de vocês. Só falta ele escrever, vir aqui escrever no telão. Em de momento canetinha. algum, Então, Tim, mas quando ele não Cianciano escala e entrou- tal, e isso é um sinal. Mas a sinal? exposição com as palavras não houve, não houve? Não, mas ele está escancarando. Só falta isso. Vocês querem que ele vá o quê? Na coletiva e fale? Ué, o Léo Não, Jardim, porque- o Léo Jardim tá fazendo. Não, o Léo Jardim nunca citou nominalmente o Não, jogador nominalmente, pra só o falar desse elenco. jeito. Fala do elenco todo. O Cuca só falta colocar um outdoor assim, ó, na porta da cidade do Galo. Eu não tenho planos para o Fausto Vera. Eu não pretendo utilizar o Fausto Vera. Tá nítido. Ninguém conseguiu entender até aqui o que tá nítido. O Fausto Vera não faz parte desse plantel. O Fausto Vera não está nos planos da comissão Ô, Tim, técnica. mas ele entrou no jogo contra o Cienciano. Você não acha que é Entrou e muito teve mais um por espaço falta de opção? Mas tinha outros jogadores da função no meio campo. Às vezes esses caras, se ele... tivessem com algum desgaste muscular... Entrou que no finalzinho absolutamente também, natural, ele né? entrou pra jogar 10 Mas minutinhos, jogou, 5 mas jogou. minutinhos. É porque ele não é utilizado, sabe? Ele não é utilizado, não demonstra nada. Quase fez um gol, né? Lá na trave. A bola bateu na trave Fausto Vera já era. Sim, esse ano. Então, assim, Precisa rima, hein? é essa a questão do Atlético. Hoje, olha só, a gente já elogiou. Será que ele é tão ruim assim? Falamos do jogo. Tão ruim. Não, eu não acho que ele é ruim, Eu eu não só acho. acho que ele não encaixa com a Eu não característica acho. que o Cuca É quer. a característica do Cuca. É. O primeiro jogo do ano do Atlético, ele foi titular. Alguém foi tem contra que o Cruzeiro. apresentar a bola. Os pra dois ele. primeiros, né? Lá É, fora, lá os dois fora os jogos. dois. Os dois. Gente, vamos lá. Então, pera lá. Ano passado, por necessidade, é esse que é o problema que eu exemplifiquei. O Cuca tá pedindo. Ah, mas é que a janela... Gente, o Cuca tá pedindo desde que chegou. Aí não entregaram, a janela fecha hoje às 18 horas e não é uma janela boa para compra. E coloca aí que liberou o Otávio ainda. Nesse período, libera o ainda Otávio. teve a liberação do Otávio. Esse sim faria... Ele jogaria. Hoje, Jogaria. titular, principalmente agora com essa... eu acho até que não teria, talvez, improvisado o Alan Franco. É que o Otávio tem uma certa burocracia no jogo dele que o Cuca não gosta. Né? Tem que tomar e saber jogar. E ter mais velocidade, muito lento, etc e tal. Só que o que acontece? A necessidade do ano passado fez com que o Atlético buscasse o Fausto Vera caro, e foi um péssimo negócio. Hoje a gente está falando, profeta do acontecido, de certa forma, sim. Trouxe o Daverson e não pagou. A dívida de 500 na época hoje já virou uma coisa de maluco. Vai pagar através da justiça, o que é uma vergonha. Quem outro? Qual foi o outro? Lianco. O Lianco foi uma baita contratação, Bernard. melhor zagueiro do Brasil, disparado. O Bernard, aí eu não vou culpar loucura, a diretoria. cara, que E o Alonso também, né? Eu não vou O culpar a Alonso também. diretoria, eu não vou, sinceramente, culpar a Alonso. diretoria pelo Bernard, que quando o Bernard foi contratado, Todo mundo a aprovou. minha expectativa era a melhor possível, porque ele estava voando lá na Grécia. Ô, Valu, O pessoal senta ali do outro O lado pessoal- do estúdio. é. Aliás, boa tarde, viu, pessoal? Eu Boa ainda noite. Ontem aí começou 1h20 eu ontem, ainda mano. estou aqui nos Donos da Boa Bola. noite, boa o noite. pessoal tem mania Eu ainda estou aqui. ali. Todo mundo, né? Tá com essa pecha de todo Não, mundo. mas a do Bernard... É todo a do mundo Ber- que torce para o Atlético aprovava. então eu torço pro Atlético? Bernard. Não, Não, eu tô falando isso é porque para excluir o Valmir. Ele quis Não, se peraí. excluir. Mas aqui eu tô Peraí. como jornalista. A gente... só pra Mas ele é um informar, viu, analista, Breno? pô. Ele não é Peraí, torcedor. É porque ele quis dizer que ele não Torcedor gosta. na Eu arquibancada. estava falando. Não. Que o único que informar. foi contra o Bernard aqui foi o Valu, não? Não, ele não foi contra. Ele falou que A não gente achou que era aumentava só o mais patamar. um. Era mais um jogador Era- desse elenco. Eles falaram, é um reforço, mas que não aumenta o patamar É isso. do Atlético. Foi isso que os meninos E eu falaram. falei que mudaria. Você falou. Você e o Elton. E eu não falei que aumentava o patamar, não. Eu falei que foi uma Vamos. grande contratação. O Elton falou que foi uma grande, mas Grande comentava, contratação. não, Thiago. Aqui foi o Aumenta o O patamar. HG falou que era... Eu falei era- grande contratação. falei- O eu HG recorri a essa falou que memória, era- quero Eu falei, e era aí eu que cara não tenho mais muita... pra Eu ser o diferencial do Diferencial do Atlético. Você Eu falou tava que ele naquela era lista de diferencial, cinco. cara. É, diferencial. Você falou que ele era diferencial. Cara, foi a mesma coisa que eu disse do Wallace do Cruzeiro. A gente erra, você não erra. Não. O Wallace, mas o Wallace
Né? Tava jogando uma liga muito maior. Tudo bem, Thiago, mas eu tô falando o seguinte, A o Grécia que te sempre leva a pouquinho contratar? nem outra, O Bernard estava mal na Grécia? Não, muito antes, pelo contrário. Grécia. Ele vinha de sequência, sem contusões e jogando muito bem. Fazendo Eu acho gols. que diz muito também sobre... Assistência. Pelo futebol que ele tá jogando aqui, diz muito sobre a liga grega. Não, o Scarpa não O jogou. Scarpa não jogou lá. Então, tudo bem. Tô falando especificamente do Bernard, então eu não vou culpar a direção e falar que foi errado. Né? Mas aí o Lian, baita contratação, o Alonso a gente já conhecia, bom, aí eu acho até que tá bem. Não, Você tá bem? tá sendo importante. Mas é um zagueiro lento, assim, ó. que o Cuca acha muito lento, não vai falar abertamente para não expor, mas o Cuca acha lento, entendeu? Então assim, agora, o Fausto Vera, eu não acredito, sinceramente. Mas só o Cuca eu tenho acha vontade lento? de Você não conversar. acha, Não, não? eu tenho vontade de conversar com o Cuca, falar, Cuca, mas nada. Ele não entrega nada. Nada. Mas nada mesmo? Nada. Bom, Um Zero. devaneio seu, do eu vou Elton, tentar do Valu e do eu vou tentar Gabriel. falar novamente. Você vai falar. Ah, não, então já não dá. Não, agora você vai Pessoal, falar. até segunda-feira. É que o Elton ficou 10 minutos falando. Ô Elton, você consegue puxar aquela lista? Eu só quero os jogadores de meio campo, por favor, do Atlético, de números de jogos realizados, tirando os volantes. tá? Então, enquanto você procura, eu vou falar aqui pra você que se preocupa com a saúde. Atenção, um suplemento que pode acelerar. É isso aí, galera. Segunda rodada da Sul-Americana, Copa Libertadores terminou. O Atlético, vamos dar uma olhada aqui. No Brasileiro, o Atlético tem apenas um ponto em 2 jogos, né? Na Sul-América vai enfrentar o Vitória no próximo jogo. Sul-Americano, o Atlético é o primeiro do grupo com 4 pontos, empatou o primeiro com Cienciano, nunca ouvi falar nesse tal Cienciano. O Caracas é o segundo colocado, também com 4 pontos, né? O Atlético não sofreu gols, por isso é o primeiro colocado do grupo. Nesse grupo aqui, na minha opinião, na minha visão, o Atlético Mineiro se classifica em primeiro lugar com uma certa tranquilidade, né? Aí a gente tem ainda aqui na Sul-Americana times duros aí de serem enfrentados, né? Independente, Universidade Católica, Defensa e Justiça, América de Cali, né? Querendo ou não, é um time nojentinho, Corinthians, Grêmio, União Santa Fé da Argentina, Fluminense, Once Caldas já foi um grande time, Lanús, se o Vasco passar, o Vasco também, né? Então, tem uns confrontos aqui meio que nojentinho, mas analisando bem, a gente acha que o Atlético consegue passar por eles.